Fala galera que acompanha o canal do Sifu Jean. Você já deve ter me visto aqui no canal alguma vez. Eu sou Bruno Toledo, sou atleta de Kung Fu e hoje eu tô diretamente da cidade de Campinas, do 37º Campeonato Paulista de Kung Fu. Mas hoje eu não tô aqui para competir, eu tô aqui para mostrar para vocês um pouco dos bastidores do campeonato, como funciona a modalidade e para falar um pouco com os atletas também, para conhecer um pouco deles e para conhecer a rotina de treino. Então se você gosta de arte marcial, se você gosta de Kung Fu, é aqui que você vai encontrar um conteúdo de qualidade. Fica com a gente, vamos lá! Fala pessoal, estamos aqui com o Sifu Renato Sanches. Ele vai falar um pouquinho do campeonato, da expectativa e dos atletas que ele trouxe aqui. Bom dia, Sifu. Bom dia, é um prazer estar falando com vocês. Então, com relação ao campeonato, eu sempre falo que o campeonato é uma oportunidade incrível de a gente desenvolver os alunos tanto no aspecto técnico quanto no aspecto pessoal. E uma grande oportunidade para reencontrar os amigos também, como estou encontrando o senhor Sifu. Então, eu, assim, independente da expectativa de resultado, o mais importante para mim é estar trazendo eles e usar essa ferramenta que é o campeonato como uma forma de desenvolvimento pessoal. Essa é a minha opinião sobre o campeonato. O resultado vai ser consequência. Quem treinou mais, quem treinou menos, quem se dedicou mais, quem se dedicou menos. É isso, o campeonato realmente é uma ferramenta muito importante para o desenvolvimento dos atletas, né? E como que é o treinamento deles? É todos os dias? É uma vez por semana? Como que funciona o treinamento, a rotina deles? Fantástica pergunta. Com relação aos treinamentos específicos para o campeonato, nós temos o grupo que participa de campeonato e a gente faz treinos específicos fora da grade de horários tradicional do Instituto. Então, normalmente de final de semana, sábado, domingo, a gente encontra essa galera e faz um treino específico. Normalmente, quando está faltando um mês, 2 meses para o campeonato, para o evento. E treinar durante as aulas, aí sempre treinar um pouquinho e oriento eles a treinarem por fora, cuidarem da alimentação, do sono, do descanso e além de tudo isso aí. Perfeito. A gente sabe que o nervosismo vem também, né, com o campeonato. Como que você lida? A gente sabe que são atletas muito jovens também, né? Como que você lida com a saúde mental desses atletas, o nervosismo deles? Eu costumo dizer que se você não estiver nervoso, tem alguma coisa errada. O nervosismo, ele faz parte do processo, ele deixa a gente alerta. A questão é se você deixa esse nervosismo te abalar. A gente tem que usar o nervosismo como um combustível para inspiração, tá? Daquela garra, daquele entusiasmo total. Então vai estar nervoso, não tem como não estar. Eu até hoje fico nervoso quando eu vou competir, mas eu tento transformar o nervosismo em energia. Eu uso ele ao meu favor. É isso, perfeito. Pessoal, esse foi o Sifu Renato Sanches. A gente agradece muito, obrigado, Sifu. E continua acompanhando aí com a gente. Gratidão, gente. Fala pessoal, estamos aqui com a atleta e professora Keitman Akemi. Ela acabou de competir na categoria de Tai Chi. Ela vai contar um pouquinho sobre como que foi a categoria, o resultado ela gostou, como que foi pra ela. Bom dia, Kate. Bom dia pessoal, tudo bem com vocês? Foi muito legal competir na categoria adulto feminino, mãos. Foi uma categoria super disputada, né? Tem atletas maravilhosas competindo junto comigo, queridas amigas inclusive. Foi muito legal e ele dá uma misturada porque, na verdade, as categorias, né, elas juntam as formas padronizadas, que são as formas modernas do Tai Chi. Então teve forma de Shen, teve forma Young Standard, 24, 16, são todas formas que foram criadas para campeonatos. Você também faz não só Tai Chi, mas você também faz outro estilo de Kung Fu, né? Que é o estilo Cho-Li-Fa. Você sente que os dois estilos são muito diferentes ou um complementa o outro? O que você sente nessa mistura?
são bem diferentes, né? Eu acho que o externo tem essa força explosiva, né? A gente tem que usar ali os golpes para fora. Mas um com certeza complementa o outro. Eu acho que o interno trabalha a concentração, o equilíbrio, então ajuda muito no externo também. Mas eu não consigo me desvencilhar de nenhum deles, assim, eu gosto muito de treinar os dois, mas competir eu acabei escolhendo o Tai Chi. Eu competi os dois no início, mas era meio complicado, assim, parecia que eu tinha que tomar café e chá de camomila depois, assim. São energias completamente diferentes. Acho que numa competição, se eu faço o Tai Chi antes e o Tio Lifá depois, ainda vai. Mas como não dá pra gente escolher, né, às vezes ali acontece o inverso, aí fica complicado, porque a gente sai ali na adrenalina e pra acalmar pro Tai Chi é meio difícil. Aí eu escolhi seguir só no Tai Chi competitivamente, mas os dois são maravilhosos. Perfeito. E uma última pergunta, a gente sabe que o Tai Chi tem um certo estigma também, que muitas pessoas, né, que são leigas, não conhecem tanto, acabam achando que é só mais para idosos, né, o esporte. Mas o que você diria para essas pessoas que pensam dessa forma? Eu acho que o Tai Chi ele é excelente para a saúde, com certeza beneficia muito a terceira idade. Então muita gente vem procurando o Tai Chi em busca do bem-estar, da saúde, do equilíbrio. Isso é ótimo. Mas o Tai Chi é para todas as idades, né? Ele é super adaptável ao corpo de todas as pessoas. Inclusive eu dou aula para crianças, para adultos. E eu acho que ele tem que ser praticado por todo mundo, inclusive por jovens, né? O Tai Chi competitivo ele é super exigente. Ele precisa de flexibilidade, bases baixas, equilíbrio. E eu acho que cada vez mais a gente tem que incentivar os jovens a praticar. Perfeito. Pessoal, essa foi a atleta e professora Kate Manakemi. Obrigado, Kate. Obrigada. Isso aí, pessoal. Olá pessoal, estamos aqui com o atleta Matheus Sanches. Ele vai falar um pouquinho sobre a expectativa para o campeonato com a gente aqui e vai falar um pouquinho também sobre a experiência que ele teve na China recentemente. Bom dia, Matheus. Bom dia, Bruno, tudo bem? Então, esse ano eu fui para a China, fiquei 45 dias lá treinando porque vai ser minha primeira vez competindo no Wushu esportivo aqui do Campeonato Paulista. Então eu continuarei competindo no tradicional, mas também vou competir no esportivo. Então eu estou muito nervoso, muito ansioso, querendo ou não, é um peso a mais, né, de estar em uma categoria nova, que às vezes tem uma coisa com o tradicional, então estar competindo as duas ao mesmo tempo, acho que é uma coisa muito legal e para os atletas saberem que eles podem fazer o que eles quiserem em questão de competição. Se eles têm esse sonho de treinar outro estilo de Kung Fu, outra metodologia de Kung Fu, todos são muito ricos, então muito legal. Perfeito. E conta um pouquinho sobre essa experiência que você teve lá na China recentemente. Quantos dias você ficou lá? Como foram os treinos? A rotina era muito complicada, difícil? Certo, então, eu fiquei 45 dias lá na China, né? E eram treinos de 3 períodos. Tinha um treino de manhã, das 9 ao meio-dia, um treino de tarde, das 2 às 5h30 e outro treino à noite das 7 às 9. Nas primeiras semanas eu conseguia fazer todos os treinos, mas depois eu comecei a tentar pelo menos fazer 2 treinos diários, porque são bem diferentes do que a gente treina aqui. Eles têm uma ideia e uma forma de ensinar muito diferente, então tinham situações em que eu até falava, meu Deus, onde eu tô? Mas foi uma experiência muito legal. Os chineses são pessoas muito frias e muito bons no que fazem. E aí às vezes você para e vê e fala, é isso que é ser bom, né? Isso que é ser um atleta de alto rendimento, porque assim, eles não conversam entre si, o professor você faz a pirueta perfeita, ele fica tipo, parabéns, mas aí se você erra, ele vai lá e dá um tapa em você, assim, então, em mim não, né? Era nos próprios chineses, mas tiveram muitas experiências muito marcantes e que com certeza eu vou levar pro resto da minha vida. E você recomendaria essa experiência para as pessoas? Você acha que vale a pena? Você voltaria a fazer isso de novo?
Então, com certeza eu recomendo a experiência, ainda mais que foi minha primeira viagem totalmente sozinho, né? Eu já tinha viajado sem minha família, mas com meus colegas de seleção brasileira. Então é uma experiência incrível. Eu falaria para você ter a certeza, porque é muito diferente. Então eu fui numa escola para o Wushu esportivo e para atletas, né? Que forma atletas. Então era uma universidade para os próprios chineses, né? Tinham chineses lá que moravam lá há anos, que estavam na universidade da escola. Então é uma metodologia muito diferente também, mas acho que é uma oportunidade única, assim. Eu voltaria sim, não ficaria tanto tempo, porque a saudade sozinho, talvez se eu tivesse com mais pessoas, amigos, alunos, família até, daria mais tempo, mas eu voltaria com toda certeza e indico bastante essa oportunidade. Com certeza, a gente sabe que deve ser uma experiência muito rica, né? E uma última pergunta aqui, como que era a comida lá? Como que foi essa experiência? Conta pra gente. A experiência da comida foi bem marcante também, porque eu como de tudo, não tenho problema com nada, experimentei pato, experimentei polvo. Teve um dia que eu tentei experimentar fígado de galinha e passei mal, foi muito ruim, mas é um tempero muito diferente. Então assim, nas últimas 2 semanas que eu te falei dos treinos, nas 2 últimas semanas eu não tava aguentando mais, assim, eu comia só batatinha, purê de batata e arroz, porque era muito forte, o gosto da comida é muito marcante, né, da China, então foi bastante difícil. Isso foi, com certeza, o top 3 coisas mais difíceis que teve lá. Beleza, legal. Gente, esse foi o atleta Matheus Sanches, então a gente agradece ele, muito obrigado, Matheus, e fica aí com mais entrevistas. Pessoal, estamos aqui agora na área do Sandá. A gente vai tentar falar com atleta e professor. Professor, tudo bem? Tudo bem. Pessoal, esse aqui é o professor e atleta Bruno Alvarez. A gente vai falar um pouquinho agora aqui com ele. Ele vai explicar um pouco sobre a modalidade aqui pra gente, tá bom? Professor, bom dia primeiramente. Bom dia. Tudo bem? Você pode explicar um pouco pra gente sobre a modalidade, como que é a preparação dos atletas? Claro, o Sandá, ele é a parte de luta desportiva do Kung Fu, né? Então é um combate com regras, onde você pode aproveitar todas as técnicas que você aprende no Kung Fu tradicional para aplicar contra um oponente, né? É uma modalidade muito bonita de se ver, é uma modalidade muito limpa, você pode fazer socos, você pode fazer chutes e você pode fazer projeção. Ela é disputada em cima de uma plataforma sem corda, que é o Lei Tai, que deixa mais bonito ainda a luta. Então, qualquer pessoa que esteja assistindo consegue identificar os golpes de uma forma muito simples. Perfeito. E pro pessoal que é leigo, que não conhece tanto, qual que seria a diferença entre o Sandá e o boxe tradicional que a gente vê? Legal. O boxe, ele trabalha só as mãos. O boxe chinês, né, que é o Sandá, ele é uma arte marcial, na minha opinião, mais completa, porque ela trabalha técnicas de mão, que tem no boxe, técnicas de perna, e técnicas de projeção de queda. Então o atleta ele precisa estar muito bem preparado em todas essas áreas. Ele não pode ser só muito bom de boxe e não trabalhar os outros departamentos, senão ele fica um aluno incompleto, fica um atleta incompleto. Então ele precisa trabalhar com um todo o corpo dele para ele poder desenvolver bem todas as áreas do Sandá. Perfeito. E além de professor e atleta de Sandá, né, você também é professor e atleta de Kung Fu tradicional, do Choi Li Fa, né? O que você diria que é a diferença e o complemento de uma modalidade e outra? O Kung Fu tradicional, ele trabalha bastante essa explosão a curto prazo, essa definição, essa produção de força e precisão ao mesmo tempo. O Sandá, ele trabalha além da força, além da resistência, ele também trabalha muito a parte mental, a parte cardiovascular, porque a luta pode demorar até 20 minutos. O Kati, as formas, né, os Taolus, eles têm uma duração média de 50 a 1 minuto. Então você tem 1 minuto de uma intensidade muito alta. O Sandá não, são vários picos de força e intensidade alta durante 8 a 10 minutos de luta. E também trabalha bastante o mental, porque a sua reação depende muito da ação do seu adversário. O Kati não, você vai lá com uma rotina pronta e você treina aquela rotina e você desenvolve aquela rotina. A luta do Sandá, não necessariamente. O que você treinou, você vai conseguir aplicar, porque depende muito da estratégia do seu oponente. Então tem muito essa questão do improviso também.
Perfeito. Pessoal, esse foi o atleta e professor Bruno Alvarez. Muito obrigado, viu, professor? Obrigado, viu? Obrigado, pessoal.